arte negra não é moda, não é onda, é o Brasil. Rosana Paulinho. Como é que você iniciou essa consciência de ser uma mulher negra? Na verdade, a gente vem de uma família negra, né? Meu pai, minha mãe, irmãos, parentes, nós somos uma família muito grande, muitos primos. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Meu esposo ele é negro e a gente vai ter os filhos, a tendência aos filhos nascerem negros, né? E a gente ainda escuta aquelas coisas das pessoas falarem: Ave Maria, por que tu vai casar com um negro? Por que tu não procura um homem mais claro para clarear a raça, né? Que a gente costuma ouvir esse tipo de bobagem. Então, eu sempre tive a consciência da cor, da raça. Nunca tive problemas assim com relação a eu não me aceito. Não tive isso, porque foi sempre, nós fomos educados assim. E assim eu passei para os meus filhos. Eu me lembro que uma vez as crianças eu morava no condomínio e minha filha tinha mais ou menos 5 anos de idade. E aí nós estávamos brincando lá no pátio, ela estava brincando com outras crianças. E aí eu estava conversando com uma das senhoras e ela perguntou para mim: qual é a tua filha? Aí eu disse: minha filha é aquela negrinha ali, ó, do cabelo cacheado. Aí ela foi e disse: nossa, por que tu chama assim, negrinha? Eu falei: porque ela é negra, não é loura. Se ela fosse loura, eu chamava lourinha. Como ela é negra, eu chamei ela de negra mesmo. Não tem problema, não. Agora vamos falar da sua arte. Você faz bonecas de papel, é interessante isso, a reciclagem. E também você é artesã, faz crochê, faz muita coisa. Fala aí como começou e você fala também que já ensinou outras mulheres. Desde muito novinha mesmo, que era para comprar aquelas pequenas coisas que a gente precisa, a gente recorria ao artesanato. E lá em casa a gente sempre trabalhou com artes, na arte de costura, de bordados, sempre teve. Só que por aí por fora, quando a gente vai arrumar um serviço de bordado, eles não querem que a gente faça uma peça, duas. Eles querem grandes produções. E como eu não podia fazer grandes produções, o que eu fazia? Eu ia de casa em casa, ou muitas das vezes eu ia nas escolas, aí chamava aquelas mulheres que ia deixar as crianças, né, na escola, e chamava elas para ensinar o bordado. E com isso eu profissionalizei bastante pessoas. E quando eu saí dessa cidade, que eu passei 6 meses, eu cheguei lá, que foi lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, peguei minhas artes e fui vender na praça. Com um mês, mais ou menos, que eu estava com minhas coisas na praça, uma pessoa chegou para mim e perguntou se eu não queria trabalhar para ela, né? Só para ela. Aí ela foi e disse: mas para mim, você trabalhar, você precisa ter um grupo para poder bordar também. E nesse período, eu só passei 7 meses lá. E quando eu saí, eu disse para as meninas: olha, eu vou sair, mas o trabalho fica. Diga aí, Ana Paula, como encontrar você para fazer algum pedido? Ela na Rua 19, né, lá em Timon, na Rua 19, número 609. E meu telefone de contato é 9981 8861 1211. Jaciane dos Santos criou a marca Blackciane. Tudo bem, Jaciane? Como é que foi? Como é que surgiu a marca Blackciane? Na verdade, eu já venho empreendendo aí há algum tempo, né? Há 8 anos eu já trabalho nessa área do artesanato, né? E assim, a Blackciane é bem recente, né? Nós lançamos há pouco tempo. Eu trabalhava até então somente com produtos personalizados, lembranças, bolsas artesanais. E a Blackciane era um projetinho que estava guardado, esperando a oportunidade de aparecer, né? Foi quando, esse ano, a Drica, né, me perguntou se eu gostaria de participar da primeira Feira Preta de Teresina. Aí eu pensei: é agora, né? É a hora de tirar isso do papel, né, e colocar para o mundo. E assim, foi uma grande surpresa para mim, porque várias pessoas me procuraram, né,
pela questão mesmo de se identificar nas minhas peças, né? Pessoas de outros municípios, inclusive, falando assim, nossa, é muito importante a gente comprar uma bolsa, por exemplo, com a mulher negra estampada, porque muitas pessoas não se reconhecem enquanto mulher negra, enquanto homem negro, né? E quando eu me vejo representado numa roupa, numa peça, aí vamos lá, quando eu me vejo representado, por exemplo, lá no poder público, nas escolas, uma professora, um aluno que saiu lá da periferia e conseguiu, né, concluir a faculdade, me ver representado em todos esses sentidos, eu acredito que a gente incentiva a nossa juventude e demais pessoas negras a evoluírem, né, a crescerem e buscarem o seu espaço. Até então, o negro era visto, como eu citei anteriormente, como uma coisa feia, né? Sempre alinham alguém mau, bandido, né? Estamos quebrando aos poucos esses estereótipos, mas ainda tem muita coisa para ser feita, né? Então, assim, quando alguém decide empreender, quando alguém decide, né, se destacar na sociedade, né, de uma outra forma, incentiva as pessoas a buscarem o seu espaço também, quebrar esse estereótipo, né? Você tem conseguido aproximação de mais mulheres negras que fazem arte depois que você criou a sua Blexiane? Enquanto eu trabalho com o artesanato, já havia essa aproximação, né? Tenho amigas que trabalham nessa área e que às vezes estão desestimuladas. Então, assim, já trabalhando no artesanato, a gente já atraía essas outras pessoas. Agora, em relação à Blexiane, realmente aumentou, né? No sentido de que eu posso fazer um produto voltado para um público que até então era esquecido, não era representado, né? Então, assim, é muito importante para mim ter esse feedback, né? E saber que isso de alguma forma está ajudando outras pessoas. Eu tive recentemente uma índia que nos procurou através da Drica, que ela queria uma bolsa mesmo na temática de índio. Ela falou, eu sou índia, então eu quero usar uma bolsa nessa temática. E aí a gente vê o tanto que a representatividade é importante, né? Seja para o negro, seja para o índio, seja para quem for. Como encontrar Blexiane? O meu ateliê fica no Novo Horizonte, próximo ao Disseu, no centro de produção da Vila Coronel Carlos Falcão. E também através do Instagram, @Blexiane, e pelo nosso WhatsApp, que é o 869-8827-6980. Adriana Borges, Drica Maria, você aprendeu com sua avó o amor pelo artesanato. Conta aí pra gente. Sim, eu aprendi a costurar, né, com a minha avó. E sempre eu via ela costurando, fazendo roupa. E aí eu aprendi esse ofício com ela, da costura. E passei a fazer as minhas bonecas, né, pensando muito na minha avó e na minha mãe, né, que é a questão de representação. Que o nome Drica Maria é um apelido, né, o meu apelido é Drica, e Maria é a minha mãe. E aí ficou essa junção, porque somos nós, né, da família, que fazemos as bonecas de pano. A empresa familiar. Você, sua mãe e sua irmã. Isso, somos nós três. E olha que coisas lindas, gente. Bonecas cacheadas, cabelo encaracolado, bonecas de turbante, nordestinas, africanas, baianas. Isso. E assim, fazendo essa ligação com o cabelo na infância, com o racismo. Você fazia cursos e nos cursos geralmente era de bonecas brancas e magras. Foi aí que veio aquela ideia. Foi aí que veio a ideia, né? Primeiro, eu sou arte educadora e eu me sinto nesse papel, né, de como arte educadora repassar isso para os meus alunos, né? E quando eu fiz curso de bonecas de pano, eu via todas as bonecas brancas, magras, cabelos lisos. E aí foi que eu tive essa ideia de fazer a diferença, de fazer a boneca negra, representando a criança negra, que é o meu principal foco, são as crianças, é o meu público-alvo, né? Fazer as bonecas mesmo para a criança brincar, e com suas características. Uma boneca
gordinha, uma boneca negra, um cabelo cacheado, cabelo crespo. Eu faço pintura, né, facial nas bonecas, então já é o lábio mais grosso, o nariz, né, bem mais largos, os olhos bem grandes, preto. Então é toda essa estrutura, né, que é da menina, né, e do menino negro. E aí as crianças, elas se reconhecem, elas se percebem. Conta aí como é a reação das crianças. Sim, as crianças se reconhecem. Não só as crianças, mas adultos também, né, quando vê. Então, quando eu comecei a fazer as bonecas, e quando eu participei da minha primeira feira, que foi a feira da UFP, eu cheguei timidamente, né, com as bonecas, coloquei lá na mesa, e aí chegou uma criança. Pegou a boneca, olhou e falou para a mãe dela, olha, mãe, parece com o meu cabelo. E aí foi a partir daí que eu vi que eu não deveria parar. Porque a criança viu a boneca, ela se sentiu representada, né? Porque se ela chegasse numa loja de brinquedos, ela não ia ver uma boneca parecida com ela, com cabelo, com tom de pele. E ela viu nas bonecas isso, né? E isso, para mim, foi de importância, essa representatividade. Teve essa situação muito constrangedora, né? Um pai, ele estava com a criança, né? Uma criança mais ou menos de 3, 4 anos, e ele viu as bonecas na feira, e aí ele perguntou se era um voodoo. E eu disse, não é um voodoo, são bonecas de pano representando crianças negras. E, assim, isso me assustou muito, esse fato, porque ele estava com a criança no braço, uma criança negra, e, assim, é como estivesse ensinando o racismo para aquela criança, porque a criança, o que ela vê e o que ela ouve, ela vai assimilar e, a partir dali, vai crescer uma criança racista. Então, assim, eu respirei fundo e tive, assim, toda a paciência para explicar para ele o porquê das bonecas e o porquê do meu projeto. E ele terminou comprando a boneca para a filha dele, ele passou a entender isso. Então, muitas vezes, a gente tem que enfrentar mesmo o racismo com empoderamento, com aquela coragem, aquela resistência mesmo, de explicar para a pessoa o porquê que você faz o seu produto afro, né, já que eu sou afroempreendedora, o porquê de mostrar a minha cultura e que está representando as pessoas da minha cidade, porque aqui em Teresina a maioria da população é negra. Então, ela tem que ser representada com seus produtos, seja com as bonecas, seja com os produtos capilares, seja com as bolsas, ou seja com as esculturas, né, que é feita. Então, deve ser representada. E o povo teresinense ele tem que reconhecer isso. E que as crianças não negras, elas também ganhem bonecas negras, porque elas não vão ser racistas. Eu já passei por uma outra ocasião de que uma tia, né, chegou na feira, e aí ela queria uma boneca negra para presentear uma menina branca, porque a menina de pequena ela já estava tendo esse racismo. Então, ela queria presentear. Então, assim, como nós, meninas negras, sempre tivemos bonecas brancas, e por que não as meninas brancas não têm as bonecas negras? Porque, assim, na minha família tem pessoas brancas, então, na família da menina branca tem negras, tem a prima, tem aquela coleguinha de sala de aula. Então, ela ter essa boneca é a questão de respeito, saber as diferenças que ela vai encontrar. Como encontrar Drica Maria? A Drica Maria você pode encontrar no Instagram, que é o arroba Drica Maria 1. Pelo Facebook também tem a página. E o meu ateliê fica no Disseu, na quadra 276, casa 10. O telefone para contato é o 3231-7708 e o meu WhatsApp 995450651. Acordo empolgada, corro logo pro espelho. Não vejo a hora de brincar com meu cabelo. Me arrumo toda, vai ficar bem legal. Montar um look fenomenal. Cada dia um novo dia, um penteado diferente. Mãos à obra e vambora. Laço, fita, glitter, pente. Agora é só postar e chegar na moral. Vai ser bem incrível.
Só existe uma regra que